Se você trabalhou sem carteira assinada e foi mandado embora sem receber nada, existe uma grande chance de você ainda ter direitos trabalhistas. Muita gente trabalha meses ou até anos sem carteira assinada e acha que quando é mandado embora, simplesmente não tem direito a nada. Mas isso não é verdade. Meu nome é Laurence Possebon, sou advogado há 10 anos e aqui eu explico os direitos dos trabalhadores numa linguagem simples, objetiva, sem enrolação. Pessoal, vou explicar a partir de um exemplo, um caso real que apareceu aqui no escritório. Imagine um rapaz que começou a trabalhar em uma oficina mecânica. Trabalhava de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, recebia salário todo mês, utilizava o jaleco com o logo da empresa, fazia o serviço como e quando o patrão mandava. Mas a carteira nunca foi assinada. Ficou lá um ano e meio e depois foi mandado embora e não ganhou nenhum centavo. O patrão disse que a carteira não estava assinada e que por isso não precisava pagar o acerto. O primeiro ponto que vocês precisam saber é que uma relação de emprego não é definida pela assinatura da carteira de trabalho. Numa situação como essa, a lei trabalhista dá muito mais valor para o que realmente acontecia no dia a dia do que para formalidades como a assinatura da carteira, a assinatura de um contrato de trabalho. O segundo ponto é o seguinte: vocês precisam entender a diferença entre uma relação de emprego e uma relação de trabalho, porque apenas a relação de emprego gera direitos trabalhistas. Um bom livro de direito do trabalho vai ter um capítulo inteiro com inúmeras páginas explicando como identificar uma relação de emprego. Mas eu creio que respondendo as seguintes perguntas já dá para ter uma boa noção na maioria dos casos, então presta bem atenção. Você pode mandar outra pessoa trabalhar no seu lugar ou levar um ajudante? Você tem liberdade para aceitar ou não determinado serviço? Você pode escolher como, quando e onde você vai realizar o trabalho? Você presta serviços para outras pessoas ou empresas? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for positiva, é muito provável que você não esteja numa relação de emprego, mas sim numa relação de trabalho e por isso não tem direitos trabalhistas. Meus amigos, numa relação de emprego, o trabalhador é um funcionário como qualquer outro. Não pode trabalhar nos dias e horários que bem entender, aceita as ordens do patrão, não tem liberdade para escolher o serviço que mais lhe agrade, não pode mandar outra pessoa no lugar quando estiver doente ou tiver algum compromisso, se sujeita às regras da empresa, como o uso de uniforme ou padrão de vestimenta. A única diferença é que não tem carteira assinada. Diferente de uma relação de emprego, uma relação de trabalho é aquela marcada por um certo grau de autonomia. Às vezes muito se parece com uma relação de emprego, mas não é por causa de um pequeno detalhe. E o exemplo mais recente de uma relação de trabalho, aquela que não gera direitos trabalhistas, são os motoristas de aplicativo, porque eles podem escolher quando e onde trabalhar e também podem recusar corridas, podem recusar serviços. E isso evidencia uma autonomia que não existe numa relação de emprego. Já para você que respondeu não para aquelas perguntas, é muito provável que você esteja numa relação de emprego e tenha direitos trabalhistas, mesmo sem carteira assinada. E sabe quais direitos são esses? São os mesmos direitos que um trabalhador com carteira assinada teria. Foi demitido sem justa causa? Vai receber os dias trabalhados, aviso prévio, férias, 13º, FGTS, multa dos 40% e, dependendo da situação, vai poder até mesmo caminhar o seguro-desemprego. Pediu demissão do emprego? Vai receber os dias trabalhados, férias, 13º. Tinha direito à insalubridade ou precocidade ou, sei lá, sofreu um acidente de trabalho? Todo e qualquer direito pode ser recebido numa ação trabalhista, não importa se a carteira foi assinada ou não, desde que, claro, seja aprovado na ação trabalhista. Pessoal, esse é um tema muito difícil de trazer numa linguagem sem juridiquês, mas se vocês, trabalhadores, ficaram com alguma dúvida, comente nesse vídeo que eu vou ter o prazer de responder. Além disso, se você gostou do conteúdo, curta e se inscreva do canal. A minha proposta é esclarecer as principais dúvidas dos trabalhadores numa linguagem fácil de entender.